E passam-se uns dias, Marcos recebeu a notificação de que iria fazer outra reunião com todos os líderes do mundo. E aí, no momento que ele já estava para ir para lá, recebeu uma ligação da Glória. E ele foi andando, conversando com ela. Daí, no momento, ele acabou falando que ele nunca imaginaria que teria um amigo tão fora do comum assim. E a Glória perguntou o que ele estava falando. Daí ele disse que o amigo dele acabou tendo que convidar os próprios filhos dele, que ainda nem nasceram, para o próprio casamento. E até a própria lua de mel dele acabou sendo na lua. E a Glória ficou surpresa com isso. E daí o Marcos disse que quando eles acabaram a festa lá, eles subiram numa nave que eles foram pro espaço nela e ficaram na lua nela. E com um sistema de tecnologia avançada dela, conseguiram simular como um hotel por lá. E por lá estão até esse momento. E a Glória ficou surpresa com isso. E daí o Marcos disse que ele nunca imaginaria que veria algo assim na Terra, mas se a moda começar a pegar, o pessoal vai pagar uma fortuna para ter isso. E daí ele acabou chegando lá no local, e aí ele disse que tinha que ligar, que tinha que tratar de um assunto, e daí se despediu da Glória e foi. E daí quando chegou lá, ele foi ver qual era o assunto, e depois que começaram a reunião, falaram a respeito sobre a educação mundial, disseram que eles poderiam dar uma alavancada no conhecimento com a ajuda dos universais e dos outros conceitos, mas os cientistas que chegaram na Terra, e depois de muito discutir a respeito do assunto, eles falaram que já estavam concordando com tudo, que viram a quantidade de conhecimento que eles tinham para transmitir, e todos os líderes do mundo aprovaram com relação a isso a ideia de colocar eles como professores de seus alunos, desde os mais leigos aos mais brilhantes, e já que eles já tinham qualificações para isso, que passaram em todos os testes, eles começaram a ser colocados como professores de várias partes do mundo, e depois de terem aprovado tudo, informaram o mundo sobre as novas normas de educação que iria ter, e começaram a se espalhar por várias partes do mundo, assim, os cientistas, os universitários, os conceitos que foram qualificados para isso. E o Marcos, no dia que chegou numa aula avançada dele, que ele começou a fazer vários cursos, encontrou lá o Guilherme, e daí ele ficou feliz de poder ver seu amigo lá ensinando. E no momento teve um aluno que foi querer questionar o fato do Guilherme ser tão jovem já ser professor. O Guilherme disse que a idade dele não implica com relação à capacidade de aprendizado e ensinamento dele. E ele disse que tinha só 23 anos de idade, mas ele aprendeu muita coisa com o tempo de vida que ele tem. E ele disse que era para falar com relação às coisas que ele tinha dúvida só depois da aula, e continuou. Ele ensinou coisas avançadas assim que os alunos achavam que era tão difícil, mas o Guilherme conseguiu ensinar de uma forma que todos aprenderam muito bem. E no final, o Guilherme estava saindo e foi acompanhando o Marcos. E no momento chegou o Alex, daí disseram como era que estavam as coisas, e o Guilherme disse que estavam indo bem. E ele estava andando pelo corredor quando chegou a Raquel, e daí chegou abraçando o Alex, e daí ela disse que com a ajuda dele ela conseguiu passar em uma prova que era muito difícil. E daí ela viu o Guilherme e perguntou se não era aquele tal Guilherme observador. Daí o Alex disse que sim, que era o Guilherme observador, o rapaz mais inteligente que o mundo inteiro. A Raquel ficou surpresa com isso, e daí ele disse que não era para ficar falando uma coisa dessa. Só que aí ele disse que, comparando qualquer pessoa e a capacidade que ele tem, isso era verdade. Que ele era mais inteligente que até ele e o Alfredo juntos. E ele simplesmente não disse nada. E daí eles continuaram andando, conversando. Daí, numa hora que saíram, o Cat Black apareceu lá junto com eles, mas com raiva. Daí perguntaram para onde eles estavam indo. Daí disseram que estavam indo para uma lanchonete. Daí disseram que ficava bem na passagem da casa da mãe dele. Daí disse que iria com eles também. E no momento, o Raiva parou e disse só para esperarem um pouco. Daí ele estendeu a mão para uma casa e daí começaram a ouvir gritos de uma menina. E daí eles ouviram que a menina dizia que ela queria que ter o poder de se transformar em celular, que assim os pais dela prestariam atenção nela, já que eles ficam tanto tempo no celular e não dão atenção para ela, por mais que tenham dado um celular para ela, ela queria ter pelo menos a atenção dos pais dela pelo menos uma hora por dia, ter um tempo de se relacionar e ter alguém que amasse se importasse com ela, pois o celular não pode dar isso para ela. E daí ela continuou gritando isso, e daí até que no momento o Raiva afastou a mão dele de lá, e daí os pais dela disseram que sentiu muito por fazer ela se sentir assim, queriam dar um jeito de melhorar. E daí disse que já podia continuar, e perguntaram o que foi isso, e daí ele disse que ele sentiu que uma menina estava com raiva dos pais por eles darem mais atenção para o celular do que para ela, e que fez com que ela colocasse para fora o que ela estava sentindo. Daí a Raquel perguntou se isso não era meio errado, ficar gritando assim, só que aí o Raiva disse que tem hora que as pessoas estão no limite delas e às vezes se sentem tão pressionadas a falar que acabam falando desse jeito. E era uma coisa que ela precisava dizer que
ela estava se sentindo emocionalmente muito distante dos pais e de qualquer um, por mais que ela tivesse celular para falar com os amigos, ela se sentia-se distante. E ela estava precisando de alguém para ouvir ela e seguiram o caminho. Daí chegaram na casa do Cat Black e no momento o Cat Black bateu na porta e quando foi aberta, a mãe dele viu, ele reconheceu. E daí ele disse oi mãe, só que aí ela começou a gritar com ele, dizendo que ele sumiu por tanto tempo e ia acabar arruinando a vida dela e do irmão dele, porque ele foi preso culpado de assédio e como não estava aí para pagar a fiança, ele acabou passando um tempo preso. Ele foi solto e agora ele está com dificuldade para conseguir um emprego, já que agora ele estava longe, ele não estava pagando nenhuma conta deles e não estava pagando as coisas para o irmão dele, e agora eles tinham que se virar sozinhos e que ele estava muito ruim com isso. E daí ela disse que até o emprego dele já não quis mais saber nem se quer de pagar indenização ou nada do tipo. E daí ele disse, interrompendo ela, que ele só estava lá para ver como eles estavam, mas parece que ela não mudou o favoritismo que ela tinha por o irmão dele. E daí ela disse que ele sempre será o filho de ouro dela, que ele nasceu depois com muita dificuldade e que ele merecia mais atenção do que ele. Só que aí ele disse que isso não importava mais para ele, que agora ele está trabalhando para o governo como super soldado e que ele só veio ver como era que ela estava e como ela disse que se ele saísse da casa dela, ele teria que pagar por todos os anos que ela cuidou dele, ele deu comida, roupa e moradia, ele entregou uma grande quantia de dinheiro para ela e disse para eles passarem bem porque agora isso já estava quitado com ela e que ele não iria mais ficar interferindo na vida dela, nem da do filho de ouro dela. E daí ele foi embora junto com o resto da turma e ela ficou só olhando sem palavras e perguntaram o que foi isso e daí ele disse que ele sempre sofreu com isso desde de pequeno, com o favoritismo que a mãe dele tinha pelo irmão dele, que era irmão gêmeos e mesmo assim ele acabava recebendo mais atenção e mais cuidado do que ele, que a mãe dele sempre favorecia mais o irmão dele, apesar do pai dele ficar falando que isso não era uma coisa boa. Com o tempo o pai dele acabou morrendo e ele ficou sozinho com a mãe dele e o irmão dele, só que aí era o mesmo que não tá com ninguém porque ele não tinha atenção nessa casa. E daí ficaram ouvindo meio calado a história. E daí eles seguiram para o lugar onde estavam indo e chegaram lá. E aí foram numa lanchonete que era bem famosa de lá. E no momento que estava comendo lá, uma mulher viu um relógio de ouro no pulso do Guilherme. Daí ela começou a gritar, acusando ele de ter roubado aquilo. Daí perguntaram o que ela tinha, porque ela estava falando isso. Daí ela disse que não teria como um rapaz pobre daquele conseguir algo tão valioso como aquilo. E daí explicaram que ele não era pobre, que ele era o observador, o Guilherme. Ela não estava querendo dar ouvidos, ficava gritando, dizendo que ele havia roubado aquilo. E que ela tinha um relógio parecido com aquele que ele havia roubado dela. O relógio dela de ouro sumiu. Daí, no momento que ela estava gritando, o Alex simplesmente olhou para ela, ela parou de gritar e não conseguia falar. Daí o Alex disse que ele era o Guilherme, o sujeito mais inteligente do mundo, e que ele não precisava roubar nada, porque sabia que ele muito bem poderia conseguir criar ouro por ele mesmo. Daí ninguém estava acreditando muito, daí o Guilherme mostrou que ele conseguia criar ouro assim com a tecnologia dele, e fez um anel de ouro lá, e daí ele mostrou para a mulher, ela ficou sem acreditar, e o Alex viu e confirmou que era ouro de verdade mesmo. E o Guilherme disse que quem pegou o relógio dela foi o filho dela, que havia pegado para impressionar a namorada. E no momento a mulher olhou para o filho dela e viu ele com o relógio bem longe, junto com uma garota. E daí ela simplesmente conseguiu falar de novo e foi lá falar com o filho dela. E daí o Guilherme disse que isso daí é uma situação meio complicada. Então é melhor eles irem logo embora. E daí não tá entendendo muito bem, e daí mas resolveram ouvir e saíram. E todos foram para suas casas. E passam-se alguns meses, Marcos acabou vendo nos noticiários sobre a educação do novo mundo está começando a fazer grande diferença no meio da educação, sobre como a influência está fazendo os alunos terem gosto pelos estudos. E estava mostrando lá sobre as diversas áreas de conhecimento que estava aplicando em vários tipos de lugares, de como eles não estavam recusando nenhum tipo de pessoa para aprender, desde deficientes até pessoas que eram bem de saúde. E estavam vendo lá como as pessoas estavam sendo colocadas para estudar nas coisas que gostavam e que eram incentivadas para estudar aquilo que queriam. E estavam mostrando lá também como até delinquente que odiava a escola agora está começando a ter um gosto por ela. E foi mostrado tantas coisas assim, daí o Marco ficou surpreso.